Moisés pediu 3 vezes a Deus para que Deus permitisse que ele entrasse na terra prometida. E Deus disse: Moisés, eu não quero mais que você fale comigo a respeito disso. Então, assim, nós, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ter discernimento de que Deus, ele ouve as nossas orações, de que Deus nos diz sim, mas que Deus também nos diz não. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também, trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou no meu coração para compartilhar com você hoje. E a palavra está em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. No versículo 21 ele diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra que o Senhor falou ao meu coração para compartilhar com você hoje é sobre discernimento espiritual, quem somos e qual o nosso chamado. Em primeiro lugar, nós temos que entender quem nós somos. E nós vamos entender isso conhecendo a palavra de Deus. Porque nós vamos entender que aquele que crê em Jesus Cristo e aceita Ele como Senhor da sua vida, passa a ser filho de Deus, nascido do Espírito, né? Todas essas coisas, a palavra de Deus nos dá entendimento sobre isso. João fala no capítulo 1, né? Que todos quanto o receberam a Jesus, né? Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Esse é o primeiro passo, saber quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que Deus, ele tem um chamado. Cada pessoa criada por Deus tem um propósito para a vida dela. E nós temos que conhecer, descobrir em Deus qual é o nosso propósito. Quando nós entendemos quem nós somos, qual o nosso propósito, a terceira coisa é o discernimento espiritual. Adquirir o discernimento através da palavra de Deus para que nada nem ninguém atrapalhe ou impeça o cumprimento do nosso chamado. Eu acho interessante essa passagem que eu li de Mateus, porque nós vemos aqui nessa passagem essas 3 coisas. O Senhor Jesus, ele veio aqui à Terra com um propósito.
O propósito dele aqui era levar o homem ao arrependimento, né? Ensinando ele a obedecer a Deus e morrer na cruz para salvar a humanidade do pecado. Então, o propósito de Jesus era ir para a cruz. E o interessante é que, como eu comecei aqui nesse versículo 13, diz o quê? Jesus perguntando o que as pessoas pensavam dele. E aí uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas. E aí Jesus diz, e vocês o que é que pensam de mim? Diz, você é o Filho de Deus. E aí olha só o discernimento espiritual de Jesus. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. Primeira coisa, ele não se importa. Ele apenas quis, né, saber e até para entrar na parte de o que eles achavam de Jesus, aqueles que estavam ali ao redor dele, andando com ele. E isso é muito, muito bom, a gente observar as pessoas que estão ao nosso redor. Ter o discernimento e entender uma coisa. O que as pessoas pensam sobre a gente não tem que interferir em quem nós somos e no nosso chamado. O que as pessoas pensavam de Jesus não interferiu quem ele era, nem o chamado dele. E também nem o que as pessoas que estavam próximas a ele achavam dele também interferiu. Quando Pedro diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que foi que Jesus logo discerniu? Você não tirou isso da sua própria mente. Quem te revelou isso aí foi Deus. Porque é só Deus, irmãos, quem revela quem nós somos em Deus. Deus, ele vai dar revelação para as pessoas de quem é o filho dele, de quem é filho dele e de quem serve a ele verdadeiramente. Nós não temos que nos importar com o que as pessoas pensam sobre nós. Nós temos que ter uma vida íntegra e viver em obediência à palavra de Deus. As pessoas que são dele, Deus vai testificar no coração delas quem são filhos de Deus e quem não são. E aí, logo em sequência, Jesus vai falar o quê? Sobre o chamado dele. Eu tenho que ir para Jerusalém, lá eu vou ser humilhado, né? Lá eu vou sofrer muitas coisas por causa do meu chamado, né? Por causa do que eu vim para fazer, porque é necessário tudo isso. Lá eu vou ser morto. Aí logo o quê? O inimigo, através de alguém que estava próximo de Jesus, que andava com Jesus em todo lugar, Pedro era um dos que estava mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João, né, eram os que iam para todo canto com Jesus. E o inimigo usou Pedro. Para a gente entender, irmãos, isso é discernimento espiritual que a própria palavra de Deus nos dá. Que se a pessoa não vigiar, ela pode ser um servo de Deus, ela pode ser uma pessoa temente a Deus, andar de acordo com a vontade do Senhor, mas se ela não vigiar, o inimigo pode usar a boca dela para tentar atrapalhar o chamado de alguém, ou tentar atrapalhar o cumprimento das promessas de Deus, né, da palavra de Deus sobre a vida de alguém. Então isso é discernimento espiritual, o qual nós também temos que ter esse discernimento através do Espírito Santo. Se nós buscarmos e se tivermos vigilantes, nós vamos ter esse discernimento. Nós vamos saber o que vem, né, de Deus, através de alguém. Essa palavra aqui veio de Deus para mim. Nós vamos saber o que vem do inimigo para tentar nos desanimar, tentar barrar o nosso caminho para chegar ao cumprimento, né, do nosso chamado. E nós vamos entender também, ter o discernimento também, de saber o que vem da pessoa. Porque às vezes algo vem da própria pessoa. Jesus, ele sabia que Satanás ele estava o tempo todo ali rodeando, né? Esperando uma brecha para tentar fazer alguma coisa contra ele. Porque nós vemos, quando fala, acho que nos 4 evangelhos, fala sobre a tentação de Jesus, né? Quando o diabo foi tentar ele no deserto. E se eu não me engano, em Lucas, na descrição de Lucas, que ele fala logo depois que o diabo tenta Jesus e Jesus resiste, né? Ele diz assim, e Satanás se ausentou por algum tempo, até o tempo oportuno
de tentar Jesus novamente, né? E nós vemos no decorrer da vida de Jesus ali nos 4 evangelhos, como o inimigo, ele tentou Jesus de várias formas, através dos líderes religiosos, né? Colocando alguma coisa para que Jesus tropeçasse, né? E várias questões que o inimigo tentou ali tirar o chamado de Jesus, até mesmo usando Pedro, né? Quando Jesus diz isso aqui, tu não cogita das coisas de Deus, ele estava falando a Satanás, não a Pedro, simplesmente, mas a Satanás, porque Jesus sabia o que estava por trás daquilo. Então, irmãos, a mensagem de hoje é isso, discernimento espiritual. E nós vamos ter discernimento espiritual através do conhecimento da palavra. Porque só o conhecimento é que nos prepara para algo. Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos saber como Deus age. Isso vai nos dar discernimento de como Deus age, que Deus tem um tempo para todas as coisas, que Deus não nos dá tudo que a gente pede na hora que a gente pede. Paulo pediu a Deus 3 vezes para tirar o espinho da carne. Deus, nas 3 vezes, não autorizou. Moisés pediu 3 vezes a Deus para que Deus permitisse que ele entrasse na terra prometida. E Deus disse, Moisés, eu não quero mais que você fale comigo a respeito disso. Então, assim, nós, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ter discernimento de que Deus, ele ouve as nossas orações, de que Deus nos diz sim, mas que Deus também nos diz não, né? Discernimento espiritual pela palavra de Deus. Nós vamos entender como o inimigo trabalha. Nós vamos entender que ele é mentiroso, que ele é enganador, que ele se transforma em anjo de luz para enganar, né? Que ele não faz nada sem a permissão de Deus. Nós sabemos isso pelo que aconteceu com Jó, né? Porque ele só conseguiu atingir a vida de Jó com a permissão de Deus. Então nós vamos entender que o inimigo, Satanás, mesmo ele agindo aqui no mundo, ele só vai poder fazer aquilo que Deus permitir ele fazer. Deus permite muitas coisas que ele faça, por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Então Deus permite que ele engane as pessoas, Deus permite, porque tem a ação dele. E Deus não vai intervir nisso aí não, porque Deus quer que a gente queira ele, queira a Deus por quem ele é, pelo que diz a palavra dele. E se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos saber rejeitar o que vem do inimigo e ficar com o que diz a palavra do Senhor. Então, nós vamos ter discernimento sobre as coisas através da palavra. Por isso que eu sempre fico repetindo, conheça a palavra, leia a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, eu amo, sabe? Quando eu venho falar aqui para vocês sobre a palavra, é porque é algo que move o meu coração, que enche o meu coração. E o que eu mais desejo é que as pessoas tenham esse mesmo amor pela palavra de Deus, tenham esse mesmo desejo de conhecer cada dia mais, porque é um tesouro inesgotável. É precioso demais conhecer a palavra de Deus, e quando o Espírito Santo ele traz a revelação ao nosso coração, é tremendo. Não tem nada que pague. Então, amados, essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. E eu espero que o Espírito Santo de Deus testifique ela no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Ah, gente linda, não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E para você continuar ouvindo as mensagens que eu posto todos os dias, falando sobre as histórias bíblicas. Compartilha se você gosta do conteúdo e conhece alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, né? De conhecer mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Beijo.